noite, tá certo? Hoje são 18/8 de 2021, ou seja, 18 de agosto, né? Estamos aí finalizando praticamente o mês de agosto, né? E para iniciar o nosso trabalho de hoje, né? Eu preparei aqui uma leitura muito bonita, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a leitura do livro de Daniel, né? Capítulo 3, né? Que fala sobre uma linda história que... Não, isso aqui é do livro da Bíblia, tá certo? Da Bíblia online. Então, para a gente refletir um pouco aqui sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa fé, né? Que é preciso. Aqui o texto de hoje vai falar sobre a fé, tá? Para a gente abrir a nossa aula de hoje com muito amor, com esperança, que Deus nos transmita muita energia positiva, né? Nós precisamos, na realidade, não Maria Alice? Nós precisamos hoje de positividade, né? Vamos pensar de forma positiva, porque a gente fica tanto alienado com os meios de comunicação, que a gente liga a televisão, só passa coisa ruim, né? Então vamos encher a nossa vida hoje de muita alegria, né? De muita fé, né? É preciso ter fé, né? O mundo hoje está virando as costas para Deus, né? Esquecendo que Deus é o nosso Salvador, Deus é a nossa luz, Deus é a luz no fim do túnel. Quando você pensa que tudo está perdido, vem lá Deus e coloca a mão, sua mão poderosa sobre nós. Então o livro de Daniel hoje vai falar justamente, o capítulo 3 vai falar sobre Daniel, sobre a fé que Daniel, um israelita, teve, né? Veja como a força da fé tem um poder transformador. E também, não só a questão da fé, como também a questão da humildade. É preciso ter humildade, né? Que são os dons que a gente tem que desenvolver na gente. Então vamos ver aqui a história, que eu achei muito interessante essa história. Uma história cheia de fé, de alegria, né? Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, capitães, juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-ei e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será da mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei
Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, né? E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns judeus, os quais constituísse sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, né, o nome dos judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a este homens perante o rei. Vou aqui voltar, já o Ariel que entrou agora, né? Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, de todas as espécies de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não o adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Presta atenção nessa pergunta. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Você estava escrevendo no caderno, tá aí? Não, é que nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia para a gente refletir hoje, né? Para a gente começar a nossa aula com muita alegria, né? Ah, E disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque Mesaque e Abednego são nomes que foram dados para os três judeus lá na Babilônia. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregava a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados, né, dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou
e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo de Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando estes homens. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Para mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, olha só que história maravilhosa, gente. Essa história de Daniel, né? Daniel que recebeu outro nome, né? Lá na província da Babilônia, né? Ele que tinha o poder de interpretar os sonhos. Ele era um homem iluminado por Deus, né? Ele tinha o poder de interpretar sonhos. Ele conseguia orientar as pessoas, ele conseguia, por meio das suas orações, conversar com Deus. E aqui nós temos uma prova viva, através dessa leitura de hoje, da importância que tem a fé, de você amar a Deus sobre todas as coisas, de você se colocar diante de Deus, porque não existe dificuldade nenhuma quando você ama a Deus, quando você confia em Deus, né? Você viu aqui, Daniel e seus companheiros foram lançados ao fogo, uma fornalha enorme. Essa fornalha não era uma fornalhinha como a gente pensa aqui não, que é só uma fogueira não. Era uma fornalha que dava, como diz aqui, 20 côvados, ou seja, 20 metros naquela época, de altura era a chama. E colocaram essas pessoas para ser queimadas. Por quê que foram colocadas? Porque desobedeceu o rei. Porque desobedeceram o rei. O rei queria que eles se prostrassem diante da imagem que ele tinha construído. Diante da grande estátua de ouro do rei. Então ele não se prostrou, ele disse que não ia adorar aquela imagem, né? Então o rei ficou furioso e mandou lançá-los na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? Aconteceu que um anjo desceu do céu e protegeu os três homens que eram judeus. Protegeu eles e o detalhe, nem um fio de cabelo queimou, nem a pele, né? O fogo não conseguiu destruir ele. Então, quando o rei percebeu aquilo, o rei Nabucodonosor, ficou impressionado, né? Mas o que foi que fez aquilo, né? Foi a fé, o tamanho da fé que tinha os 3 homens que
eram judeus, né, que adoravam o seu Deus, né, o nosso Deus que nós conhecemos hoje, né, o Deus, ou seja, o Javé, né, o Javé ao qual conhecemos hoje. Então, que fique aí a mensagem de hoje, né, que fique a mensagem, né, para nós poder tirar como digamos assim, tirar como um discernimento para a nossa vida, né? Que é importante a fé e a humildade, né? Nós temos que ser firmes para lutar e vencer o desafio, as batalhas da vida. E aí, o que vocês acharam dessa leitura de hoje? Quem quiser falar, pode falar, né? E aí, pessoal, no final da história a gente sabe que o rei reconheceu, né? Ele reconheceu que realmente o Deus que salva não é a estátua, né? Feita pelo homem. Não são os deuses feitos pelo homem, é o Deus vivo, né? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o nosso Deus, o Criador. Este sim tem o poder sobre nós, né? Não é uma imagem que vai salvar a gente, jamais. Que vai salvar, que vai nos proteger, é a nossa vacina, é Deus. Confie nele que tudo vai se tornar realidade, né? Então, já que nós fizemos esse debate aqui, agora nós vamos para o nosso momento no livro, tá certo? Pessoal, Tá certo. o livro de vocês, eu queria que vocês abrissem aqui na página da carta, tá certo? A página da carta. Daquele dia, Isso. professor. Isso, para a gente fazer uma revisãozinha, tá bom? Vou botar aqui, já vou colocar aqui. Já Certo. tá copiando. Aqui. Então, nós vimos aqui, pessoal, o capítulo da carta, né? Da carta. Então, na sexta-feira passada, Ei, professor, a gente viu. professor, Oi, eu tô caçando ainda. tá. É na página 116. 116 aí. É. Tá bom. Tá bom. Página 116. Então, pessoal, na sexta-feira passada, a gente viu aqui, a gente colocou no grupo as respostas desta atividade aqui, né? Dessa atividade aqui, É muito. ok? Não sei se vocês fizeram a correção Eu fiz. dessa aqui, né? Então, o que que nós podemos aprender com com esta aula, né? Nós vimos que a carta é o que, pessoal? É um meio de comunicação. Ou seja, o gênero carta, ela é um gênero comunicativo, que serve para a gente comunicar alguma coisa, não é? Aí foi explicado para vocês que existe vários tipos de carta, né? Existe a carta comercial, como no caso da primeira carta que a gente viu aqui, né? Uma carta que foram escrita por advogados, né? Do advogados aqui, endereçada ao senhor Lobo. E a outra carta pessoal, né? A carta pessoal que a gente viu aqui foi a do cachorro sempre, né? Ó, endereçada à senhora Leroy. Então a gente viu aqui que a carta, ela, por ser uma mensagem, ela trata-se de comunicação entre pessoas que geralmente estão distantes, né? No caso da carta pessoal, nós vimos até aqui algum debate importante sobre
que antigamente nós não tínhamos o meio de comunicação como nós temos hoje, celular, internet, né? Era pouco acessível, então o único meio de se comunicar com as pessoas distantes, né, era por meio da carta, né? Então a carta ela tem uma estrutura básica, como a gente viu aqui, tem o cabeçalho da carta, tem a saudação, tem a mensagem, tem a despedida. Nós vimos sobre esse PS aqui que significa pós-scriptum, que significa quando você esquece de algum assunto da carta, você pode colocar depois, né? Então PS é pós-scriptum, que significa escrito depois. Vamos supor que você está escrevendo a carta aqui, aí esqueceu de colocar aqui no corpo da mensagem, você coloca aqui um pós-scriptum, né? Ou seja, uma outra mensagem que você esqueceu aqui no final, né? E, e aí a gente falou também que na carta tem outros elementos importantes, como o CEP, né? Que significa Código de Endereçamento Postal, tem o endereço, né? Enfim. Aí falamos sobre o remetente, o destinatário, né? Que eu acho que ficou claro para vocês. Do que é o remetente? Vocês sabem o que é o remetente? O remetente é quem envia a carta, não é? Sei. E o destinatário é quem recebe, né? Tudo isso é importante que vocês possam não esquecer, gente. Não esqueça não, porque isso é de suma importância para compreender o gênero. Então aqui nós fizemos aqui a correção, não é? Correção na semana passada desse exercício. Eu acredito que todos tenham feito essa correção. E hoje, é lógico, hoje nós vamos corrigir aquela atividade que a gente já passou, né? Na sexta-feira, que é a linguagem de construção dos textos comparando cartas, né? Comparando cartas. Então aqui nós temos, na primeira questão, nós temos aqui a carta de novo, só que ela está bem detalhada aqui, como vocês podem perceber aqui, ó. As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Observe, então aqui nós temos data da correspondência, né, que foi 6 de outubro, ó, 6 de outubro. Nós temos a saudação e destinatário aqui, ó. Saudação é isso aqui. Aqui você sabe quem é o destino, você sabe a saudação é cara senhora, né? Leroy, senhora Leroy é o destinatário, né? Então a gente sabe que o destinatário logo no início aqui, né? Quem é que vai receber? Cara senhora Leroy, porque eu estou escrevendo para quem? Para essa pessoa aqui no caso, né? Ó. E aqui no meio, nesse espaço entre a saudação e o destinatário, eu vou ter a mensagem, né? Eu sei que é chamado de corpo do texto, tá bom? Corpo do texto. Ou seja, corpo do texto é a mensagem. E a despedida e a assinatura. Despedida é sinceramente seu, Sam, né? No caso aqui, a despedida e a assinatura. Sam é o nome do cachorro que escreveu a carta, né? E o lembretezinho, como a gente falou, que é quando você esquece de alguma coisa, aí você se lembrou, aí você coloca aqui PS, né? Coloca essa abreviatura aqui e depois escreve a mensagem que você esqueceu. Alguma dúvida aí, pessoal, aqui? Que é de suma importância que vocês falem das dúvidas de vocês. Se você tiver dúvida, você fala. Não entendi e tal. Então vamos lá, na letra A aqui da primeira diz assim: na carta ao lobo, na página 112, localize o que se pede. A saudação e o destinatário. Pronto, a saudação e o destinatário está aqui, ó. Já está bem delimitado aqui, ó. Cara senhora Leroy. Pronto, você vai colocar aqui na letra A. Prezados. Ah, isso no caso da página 112, né, ó. É na página 112, né, dessa daqui, na página 112 é prezado senhor Lobo, né? Você vai lá no texto para você ver no texto anterior, né? No primeiro texto, na primeira carta, e aí você vai observar qual é a saudação lá. Pronto, é prezado senhor Lobo. Você vai colocar isso aqui, tá? Vai colocar isso aqui. Isso da primeira carta, né? Eu estava confundindo aqui.
como que se diz popularmente, confundindo aqui as bolas, né? Confundindo as bolas. Vamos lá, vamos voltar para a atividade lá. Então, na letra B, ainda na letra A despedida ao lobo, como é que fica a despedida lá? Sem outro assunto no momento, sobrescrevo-me atenciosamente. Pronto, tá aqui a despedida ao lobo, né? Existe uma despedida dos advogados em relação ao senhor lobo, que é aqui, né? Sem outro momento, sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente. Pronto, aqui é a despedida, né? E a letra B, em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade e afetividade? Ou seja, na carta dos advogados ao lobo ou na carta de Sam à senhora Leroy? Qual delas revela mais intimidade, né? Quando eu falo mais intimidade, que tem mais proximidade, que tem mais convívio. Então, com certeza é na carta de Sam, né? A carta de Sam, você percebe que existe mais uma intimidade. Então, é lógico, quando existe mais intimidade, existe mais carinho, existe mais afetividade. Ou seja, o assunto da carta é mais familiar e informal. Por isso, ela é classificada como carta pessoal e outras apenas como carta ou carta comercial, tá certo? Então, podemos entender que a carta que tem mais intimidade é a carta de Sam. Por quê? Porque existe ali uma linguagem mais informal, tá? Ele fala de maneira mais simples, diferente da carta que é endereçada ao senhor Lobo, que é caracterizada como uma carta comercial, né? Porque existe ali uma linguagem mais, digamos, mais complexa, né? Mais cuidadosa, mais respeitosa. Nós vimos até alguns termos, como prezado senhor Lobo, por exemplo, é uma forma de respeitosa, não é? Digamos assim. Respeitosa porque não existe aquela intimidade com a pessoa, né? Então, quando eu não tenho intimidade com a pessoa, eu tenho que escolher bem as palavras que eu devo usar, né? Deixa eu ver aqui quem está. Pronto. Vejamos. Continuando aqui. Deu para corrigir aí, pessoal, aqui essa letra B? Ou não? Da segunda questão, vamos continuar comparando as duas cartas. Então, vamos comparar a carta que fala do lobo e a carta do Sam. Vamos comparar as duas, tá? Leia as frases e expressões abaixo. Expressa um sentimento, faz uma comunicação formal, justifica comportamento próprio, é mais pessoal, é mais comercial, linguagem não emotiva, linguagem respeitosa. Então, nós vamos observar essas características aqui para poder comparar a carta do senhor, ao senhor Lobo e a carta à senhora Leroy. Agora, copie em cada coluna as frases e expressões que correspondem a cada carta. Por exemplo, aqui na carta ao senhor Lobo, eu vou colocar só as características dessa carta aqui, tá? E aqui a carta à senhora Leroy, também só aquelas que forem relativo à carta, a carta pessoal, tá? Aqui vai ser a carta formal, né? Porque é uma carta comercial. E aqui a carta pessoal. Vamos ver aqui. Expressa um sentimento. Qual dessas cartas expressa sentimento? Tá aqui. A carta da senhora Leroy, né? Porque é um sentimento que existe entre o cachorro e a sua dona aqui, né? Faz uma comunicação formal. Uma comunicação formal é o quê? Carta do senhor Lobo, né? Quando eu digo prezado senhor Lobo, tá? Então é uma coisa bem respeitosa, bem formal, né? Faz uma comunicação formal, é aqui, né? Justifica comportamento próprio. Tá aqui, justifica comportamento próprio é a carta senhora Leroy, né? Essa característica está presente lá. É mais pessoal? É mais pessoal é aqui.
Você vai colocar aqui porque a carta da senhora Leroy, ela é mais pessoal. É mais comercial, é aqui, ó. Mais comercial. Você põe aqui. Uma carta que está relacionado a um trabalho dos advogados em relação aos seus representantes. E é mais uma linguagem não emotiva. A linguagem não emotiva é aqui, né? É uma linguagem que não emociona, né? Aqui. Carta do Senhor Lobo. Linguagem emotiva. Pronto, aqui você coloca aqui porque a linguagem da carta endereçada à senhora Leroy traz emoção, não é? Então, isso é uma linguagem emotiva. Linguagem respeitosa. Linguagem respeitosa. Na carta, tanto na carta do Senhor Lobo, como na carta da senhora Leroy, também tem ambas as mesmas situações. É uma linguagem respeitosa, como você observa, e também aqui na carta da senhora Leroy. Ou seja, em um e o outro. Tá? Quem não respondeu vai respondendo aqui, tá? E a letra B. Qual é a característica comum às duas cartas? As duas têm o quê? Linguagem respeitosa, porque tanto uma como a outra, você percebe que a linguagem que é utilizada pelo escritor da carta é uma linguagem respeitosa. De maneira alguma vai trazer ali termos inadequados, termos de desrespeito, digamos assim. Você observa que a linguagem é bem respeitosa. Trata a senhora Leroy como senhora Leroy é uma coisa respeitosa, não é? Senhor Lobo também é um termo respeitoso, não é? Então você põe aqui, qual é a característica que é comum, tanto na carta do senhor Lobo como na carta da senhora Leroy, as duas têm linguagem respeitosa, né? Agora, agora aqui na página 121, pessoal, tem uma atividade, né? Falando sobre as variedades linguísticas na nossa comunicação escrita. Então, você tem aqui da página... para você fazer, tá? Você vai fazer essa atividade no seu caderno, tá? Essa atividade é para casa. Você vai fazer essa atividade no seu livro mesmo, né? Você vai ler essa carta aqui, ó, é uma carta e faz parte do livro Teodoro e Marina. Vamos fazer a leitura dela aqui? Nesse livro, dois amigos trocam muitas cartas para se comunicar, né? Aqui nós temos data estelar 1.033.106. É a data estelar. Data terrestre 16 de março de 2008, né? Oi, Teodoro. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana. Por semana. Vou aqui voltar, tem gente entrando, né? Aqui. Então, aqui na página 121, nós temos um texto que vocês vão ler para responder as questões, que é uma carta, né? Uma outra carta que nós vamos ler, que faz parte do livro Teodoro e Mariana, aliás, de Marina. Nesse livro, dois amigos trocam muitas cartas para se comunicar, né? Então, é interessante aqui que tem a data estelar, né? A data estelar, 1.033.106. Data terrestre, 16 de março de 2008. Como se ele estivesse em outro planeta, né? Oi, Teodoro, eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui touca branca. Acho que não é meu esporte predileto, mas foi esporte predileto da minha mãe. Ela nada muitas modalidades e parece um peixinho, quero dizer, peixão. Ela gosta mais de ser chamada de sereia. Espero que você ganhe a touca preta logo.
Me avise quando isto acontecer, tá? Fico pensando nesta questão de a gente quebrar. Quebra perna, quebra braço, quebra cabeça. É verdade. Gente quebra. Quebra por fora. Quebra por dentro? Quebra por dentro? Quando quebra por dentro, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém socorre, ninguém engessa, ninguém leva para o hospital para arrumar. Sempre que me quebra por dentro, fica me consertando sozinho. Dá um trabalho. Às vezes largo para lá e junto os cacos na gaveta para um dia, quando tiver tempo, arrumar. Às vezes esqueço que estou quebrada e começo a correr e brincar. Viver é tão bom. Deixa a vida me consertar. Tomara que sua voz seja legal, a minha é mais ou menos. Tem um defeito grave, mas é segredo e não posso contar. Como é sua avó? Tchau, Marina. Então aqui uma carta também, né? E se eu perguntasse, pessoal, essa carta aqui ela é pessoal ou é uma carta comercial? Acho que é comercial. É comercial? É de uma empresa? Essa carta é de uma empresa, pessoal? Não. Não, então não é comercial. Então ela é uma carta pessoal. É simplesmente, você observa que a linguagem da carta ela é simples. É um bate-papo entre quem? Marina e Teodoro. Não é? Mas Quem é que vai receber essa carta? Ou seja, quem é o destinatário? Marina? Quem é que está escrevendo a carta? Como é que a gente sabe quem é o remetente? Está bem no final, ó, Marina. Então, Marina é quem é o remetente, porque ela se despediu aqui, ó. E quem é o destinatário? Está bem no início, ó. Teodoro. Então, ela está escrevendo para quem, pessoal? Para Teodoro, né? Então, Teodoro é o destinatário, o remetente é Marina. Então, quem está contando a história, a experiência da vida dela, o assunto é Marina. Está falando com Teodoro, né? Está se correspondendo com ele, né? Então, com base nesta leitura, né? Aí, qual é, pessoal, o assunto aqui? O que Marina está falando com Teodoro aqui? Que tipo de mensagem é esta? Está falando de muitas coisas, está falando da vida pessoal dela, né? Tá. Qual é a novidade que ela fala aqui? O que ela está dizendo aqui? Já sabe nadar, né? Que já está falando uma novidade para ele, que já sabe nadar, né? E está falando aí sobre algumas coisas pessoais dela, né? Não é isso? Que a mãe dela que já aprendeu a nadar, mas só que ela não é, o esporte favorito dela não é natação, né? Mas é o predileto da mãe dela, não é verdade? É isso? Aí vai falar da questão de quebrar, né? De se machucar e tal. Fala da avó dela, que tem um defeito, né? Então é isso. Então você vai aqui na página 121, né? Fazer a leitura desse texto, viu? E aí tem aqui as questões para você fazer. A questão 1 é para leitura, né? Que aí tá a questão 2, questão 3, Professor, aonde a tarefa de casa? essa daqui. É para você escrever aí no seu livro mesmo. Responda no seu livro. Aí, ó, questão 2, 3. São poucas questões aqui, pessoal. Questão 4, 5, 6. E aqui é só para depois a gente fazer uma revisão aqui das cartas, né? Essa prática em jogo aqui é para outro momento, tá? Então é só aqui até na página 123, tá? Terminar aqui na sexta questão. Beleza? Então estou finalizando aqui porque eu vou para o quinto ano, né?
tá faltando apenas 10 minutos e o link já vai Tá fechar, bom. tá certo? Então, eu já vou para o quinto ano. Aí você faz isso aqui agora em casa aí, tá bom? Na tranquilidade, façam e vão dizendo lá no grupo, dizendo que quem já fez para não ter o controle, tá bom? Dizendo quem já fez, Tá bom. tá? Tchau, professor. Tchau. Espera aí, pessoal, que eu quero ver aqui quem foi que entrou aqui por último, deixa eu ver, que foi deixa eu ver aqui, Josélia Veras, Josélia Veras, Josélia, tem o Iago, né? Iago, Francisco Iago, peraí, Iago Lino Cruz, Maiara, pronto, tá ótimo aqui.